Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente viu a introdução às porcentagens, suas formas de representação e também como calcular uma certa porcentagem de um valor. Hoje nós vamos ver situações problema com esse tema porcentagem, como é que ela cai em determinadas questões de provas, tá ok? Acompanha comigo aqui. Situações problema com porcentagem. Então, começando aqui, vamos resolver alguns exemplos com o assunto porcentagem, da maneira que aparece em avaliações externas, como por exemplo o SAEB e o SPAES. SAEB e SPAES, né, que são avaliações que vocês fazem com frequência. Aí, tudo bem? Então vamos ver aqui, começando com o exemplo. Essa aula vai ser de resolução de questões. Acompanha aí, ó, como poderia cair uma questão com porcentagem. O salário de Ivete era R$ 850. Ela foi promovida e ganhou um aumento de 28%. Logo, o novo salário dela é... Bom, por o que a gente viu na aula anterior, a gente é capaz de resolver essa questão. Dei vários exemplos parecidos com esse na aula passada. Salário de 850 e teve um aumento de 28%. Se aumentou, quanto é o novo salário dela? Temos aqui 4 alternativas. Então é bem simples, porque a gente viu na aula passada. Eu vou calcular 28% do valor inicial, que era 850. Aí ó, calculamos 28% de 850. E no final a gente soma com o salário inicial, que era os próprios 850. Vamos ver como é que fica? 28%, a gente viu na aula passada, que é 28 sobre 100 de... Esse D você troca por um sinal de multiplicação, 28% de 850. E agora faz as contas. 28 vezes 850 dá 23.800. Dividido por o 100, ó. 100 permanece ali embaixo. Então corta 2 zeros aqui de cima, com 2 zeros aqui de baixo, ó. Ficou 238 dividido por 1, que dá exatamente 238. Ou seja, 28% de 850 dá 238. Um cálculo simples aqui, ó. Só multiplicação e divisão. Então, qual é o novo salário? Que é a pergunta final. Bom, se ela ganhava 850 e o que aumentou foi isso aqui, ó, 238, que é 28% esse valor. Então, 850 com mais 238, o novo salário será de, só somar, 850 com 238, R$ 1.088, tá certo? Portanto, a alternativa correta é a letra A de América, tudo bem? Questão básica de porcentagem. Representa os 28% na forma de fração de 850. Multiplica, divide e o resultado final você soma em cima do que ele já ganhava, que era 850, totalizando então 1.088. Vamos em frente. Segunda, a manchete do jornal informa que o candidato Marola teve, já vamos aqui sublinhando as informações, 32% da intenção de votos. Aqui ó, Marola terá 32% dos votos. Sabendo que a cidade tem 2.500 eleitores, a quantidade de votos que teve o candidato na pesquisa foi D. Temos aí 4 alternativas. Questão básica também, porque eu vou fazer calcular 32% do número de eleitores, que é 2.500 somente. E como é que eu faço 32% de 2.500? 32 sobre 100, que multiplica 2.500. 32% de 2.500. E agora só multiplica e divide. 32 que multiplica 2.500, a gente já sabe multiplicar muito bem, não é? Então vamos colocar direto aqui, dá 80.000. 80.000 dividido pelo 100, corta 2 zero em cima, 2 zero embaixo,
fica 800 sobre 1. E 800 sobre 1 dá exatamente 800. Não é tranquilo? Quantos votos Marola tirou? A alternativa correta aqui de novo na letra A. Certo? Bem tranquilo. Questão que você resolve aí em 30 segundos no máximo. Vamos em frente. Terceira questão aí só para variar. Novo aumento. A gasolina subiu. No novo reajuste, a gasolina aumentou de 2,40 para 2,70. O aumento percentual, a porcentagem foi de... Temos aí as alternativas. Primeiro se pergunta o seguinte: quanto subiu? De 2,40 para 2,70. Quanto aumentou? De 2,40 para 2,70, 30 centavos, ok? Então 30 centavos corresponde a quanto por cento do valor inicial? Ó? Inicialmente era 2,40. 30 centavos é quanto por cento do valor inicial? Pense assim, ó, que era 2,40. Então, como você não sabe quanto por cento era, você vai chamar de x%. Tudo bem? E x%, como é que eu posso representar? X sobre 100. X% de o valor inicial, que era 2,40. Tudo bem? Então, como vai ficar? X% de 2,40 é igual a 30 centavos. Por que igual a 30? Porque 30 centavos foi o valor que subiu, não é isso? Ó? Tava 2,40, pulou para 2,70. Então eu quero calcular qual foi esse percentual, ó, que eu chamei de x%. Então x% de 2,40, que era o valor que estava no início, é 30 centavos, 0,30. Como é que vai ficar? Esse 100 passa lá para o outro lado multiplicando 0,30. Então fica, ó, x vezes 2,40, 2,40x, igual 0,30 vezes o 100, que passa lá para o outro lado. Aí você pode dizer, mas aí tem número decimal, número com vírgula. Eu não sei fazer cálculo com número decimal, mas sabe transformar em fração. 2,40 transformado em fração. 0,30 transformado em fração, que a gente viu na aula passada. 2,40 é a mesma coisa que 240 sobre 100. Por que sobre 100? Porque aqui tem duas casas decimais e o 100 tem dois zeros. Então 240 sobre 100 que multiplica o x. Igual. Mesma coisa aqui, ó, 0,30 eu posso representar como 30 sobre 100, não é verdade? Que multiplica o outro 100. Mas por que você fez isso? Eu prefiro com o número decimal. Pessoal, fica a escolha de cada um, tá certo? Eu fiz isso porque aqui agora, ó, como está multiplicando, eu posso cancelar esse 100 com esse 100 aqui, ó, para simplificar meus cálculos. Fica 240 sobre 100, que multiplica o x, igual, aqui do outro lado só vai sobrar o 30. Então agora vai facilitando, ó. O 100 vai passar lá para o outro lado, está dividindo, passa multiplicando. Então fica 240x igual a 30 vezes o 100, que passou para o outro lado. 240x igual, quanto é 30 vezes 100? 3.000. Agora, para finalizar, o 240 está multiplicando, ele desce dividindo 3.000. Então x igual a 3.240. Uma divisãozinha simples que a gente já aprendeu em séries anteriores. 3.000 dividido por 240 dá exatamente 12,5. No caso, 12,5%, que a gente está falando de percentual, a gente está falando de porcentagem. E onde é que eu encontro essa alternativa? 12,5 eu encontro na letra B de Brasil, certo? Questão básica, né, gente? O principal é você saber interpretar. Porque no começo do enunciado não tinha esse 0,30, né? Você tem que deduzir que isso aí foi o aumento.
0,30, porque de 2,40 subiu para 2,70, então 30 centavos. Depois é só você montar a equação e resolver, tudo bem? Vamos lá em diante. Quarta, veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Nessa oferta o desconto é de... Questãozinha aí rápida, né? Só para a gente calcular quanto foi o desconto em termos percentuais, é claro, né? Porque a oferta é de 120 por 90 reais. Então é claro, de 90 para 120, o que poderia acontecer se a gente não souber a porcentagem? De 90 para 120 é 30. Você poderia vir aqui, ó, e já marcar a letra B. Só que não está perguntando a diferença em dinheiro, ele quer saber a porcentagem, ó. As alternativas estão com símbolo de porcentagem. Então pense assim, ó, se o valor inicial era 120 e teve um desconto de 30 reais, 30 reais é quanto por cento de 120, que era o valor inicial? Acompanha aí, ó, passo a passo. Quanto foi o desconto? Se pergunta primeiro isso. 30 reais, não foi? Agora, 30 reais é quanto por cento, ó, como eu acabei de falar, do valor inicial, que era 120. Então, como eu não sei quanto é essa porcentagem, a gente, quando não sabe de uma coisa na matemática, você chama de um certo valor X. No caso, X%, né? Porque estamos falando de porcentagem. Então, vamos montar a equação agora. Vai ser X% do valor inicial, que era 120. Aqui, ó, X% de 120, como a gente já sabe representar. X% é X sobre 100 de 120, ou seja, que multiplica o 120. Esse valor, esse desconto foi igual a 30 reais. Então agora vamos fazer os cálculos. O 100 vai passar lá para o outro lado, multiplicando 30. Aí vai ficar x vezes 120, 120x. 30 vezes o 100. Continuando. 120x igual 30 vezes 100, 3.000. Agora o 120 está multiplicando, desce dividindo aqui o 3.000, ó, isolando o x. 3.000 dividido para 120, uma divisão simples, dá exatamente 25. 25% no caso, porque a gente está falando de porcentagem, não é isso? Então, o desconto, né, que é a pergunta que eu quero saber, o desconto foi em termos percentuais de 25%. E essa alternativa eu encontro na letra D de Dinamarca, ok? Mais uma vez eu repito, você tem que deduzir. Por quê? Esse valor 30, ele não tinha aqui no começo, no enunciado da questão. Aí pode surgir aquela pergunta, de onde saiu esse 30? O 30 foi o desconto em reais que teve aqui, né? Ó, de 120 para 90. Só que a questão não pergunta o desconto em reais, ele pergunta em porcentagem. Então tem que deduzir e montar a equação. A porcentagem eu não sabia quanto era, então era x% de 120. Como desceu para 90, diminuiu no caso 25%, tá ok? Vamos em diante. Quinta notícia. A enchente desabrigou cerca de 30% da população de uma cidade, que tem aproximadamente 50.000 habitantes. De acordo com a notícia, o número de habitantes desabrigados são... Nós temos aqui 4 alternativas. Questãozinha básica, né? Que até de memória a gente já poderia tentar fazer, porque 30%, né? Se fosse 10%, a gente só pegava 50.000 e dividia por 10. Vamos aplicar novamente as nossas regrinhas. 30% de 50.000 habitantes. No caso, serão a quantidade que vai ficar desabrigado. 30%, 30 sobre 100, de 50.000. 30 sobre 100, que multiplica 50.000. Tranquilo? 30% de 50.000. Aqui, se você quiser logo facilitar, pode cortar. Como está multiplicando, você poderia cortar 2 zeros aqui,
com 2 zeros daqui. Eu vou fazer direto só para mostrar o resultado. 30 vezes 50 mil dá 1.500.000, gente. Esse número aqui, ó, é 1.500.000. 1.500.000 sobre 100. Então agora você pode cortar 2 zeros aqui embaixo com 2 zeros aqui de cima. Cortando vai ficar exatamente 15.000 sobre 1, que dá 15.000 habitantes. Ou seja, essa porcentagem 30% de 50.000 dá 15.000 habitantes, que foram no caso os habitantes que ficaram desabrigados. Muita gente, né? De 50.000 ficou 15.000 desabrigados. Tudo bem? Então essa alternativa a gente encontra na letra C, certo? Então pessoal, era isso. Espero novamente ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa. Continue firme e forte nos estudos. Um abração e até mais.